Ciclo de refrigeração, introdução, ciclo de refrigeração de Carnot. Vamos começar aqui o ciclo de refrigeração com o ciclo teórico ideal de Carnot. E a melhor forma de entender o ciclo de Carnot é entender o ciclo de geração de potência de Carnot também, ou o princípio de funcionamento de qualquer máquina térmica. Qualquer máquina térmica funciona entre uma temperatura de fonte quente, fornecendo calor da fonte quente, para uma máquina térmica que vai realizar trabalho e vai rejeitar calor, uma parte do calor para uma fonte fria a uma temperatura da fonte fria. Esse é o princípio de funcionamento de qualquer máquina térmica. Como que eu calculo aqui o trabalho? O trabalho líquido, no caso, vai ser a diferença entre o calor da fonte quente e o calor da fonte fria. E o rendimento nada mais é do que o que eu quero, que é o trabalho, pelo o que eu gasto, que é o calor da fonte quente. Que eu posso substituir pelo calor da fonte quente, menos o calor da fonte fria, pelo calor da fonte quente, que vai ficar 1 menos o calor da fonte fria pelo calor da fonte quente. Agora, nós sabemos que a variação da entropia vai ser a integral da quantidade de calor pela temperatura. Para o ciclo de Carnot, para ciclos reversíveis, para processo reversível, a variação de entropia é nula. Portanto, a quantidade de calor, fazendo a integral, a quantidade de calor da fonte quente pela temperatura da fonte quente, menos a quantidade de calor da fonte fria pela temperatura da fonte fria é igual a zero, o que implica em calor da fonte quente por temperatura da fonte quente é igual ao calor da fonte fria pela temperatura da fonte fria. Isso aqui é como foi definido a escala de temperatura absoluta, escala Kelvin, foi definido com base nesses conceitos. Agora, o que nós estamos querendo fazer aqui? Nós estamos querendo entender que o rendimento de Carnot, que é o rendimento teórico máximo de qualquer ciclo, pode ser calculado por calor da fonte fria pelo calor da fonte quente, vai ficar a temperatura da fonte fria pela temperatura da fonte quente. Logo, o rendimento de Carnot pode ser calculado com base nos calores da fonte quente e da fonte fria. E nós acabamos de ver que também pode ser substituído pelas temperaturas da fonte quente e da fonte fria para o ciclo de Carnot. Importante salientar que essas temperaturas são em Kelvin. São temperaturas na escala Kelvin. Por exemplo, vamos supor que eu tenho uma temperatura da fonte quente de 200 graus Celsius e uma temperatura da fonte fria de 50 graus Celsius. Se eu fizer 200 graus Celsius em Kelvin, vai dar 323,15 kelvins e 50 graus Celsius vai dar... Eu fiz certo aqui, vamos ver. 200 mais isso, 473,15 kelvins e 323,15 kelvins, certo? Se eu calcular o rendimento de Carnot como 1 menos 50 por 200, aqui em graus Celsius e em graus Celsius, eu vou aqui até colocar aqui como em vermelho aqui, errado, porque isso vai implicar num rendimento de Carnot, vou pôr aqui errado para ninguém, de 50 por 200 dá 0,25, então aqui vai dar um rendimento de 75%. Vou pôr um X aqui, não é assim que a gente calcula, a gente tem que converter para Kelvin, portanto a temperatura, o rendimento do ciclo de Carnot de uma máquina funcionando entre essas temperaturas de 50 graus Celsius e 200 graus Celsius vai dar 1 menos
323,15 por 473,15, que vai dar aproximadamente 31,7%. Então aqui tomar cuidado para não cometer esse erro. Uma coisa importante também em máquinas térmicas a gente viu aqui, toda máquina térmica funciona entre uma temperatura de fonte quente e uma temperatura de fonte fria, e são alguns enunciados que definem, na verdade, a segunda lei, que é o enunciado de Clausius e o enunciado de Kelvin-Planck. É muito importante ter pelo menos consciência desses enunciados. Eu vou escrever eles aqui. Enunciado de Kelvin-Planck, que é o quê? Ele diz o quê? Que é impossível, ambos dizem que é impossível construir um dispositivo que opere, vou apagar esse aqui e escrever aqui embaixo, que opere segundo um ciclo e cujo único efeito seja... Bom, os dois dizem no início a mesma coisa. É impossível construir um dispositivo que opere segundo um ciclo e cujo único efeito seja... Para Kelvin-Planck, o enunciado de Kelvin-Planck, ele diz o quê? Que é impossível construir um dispositivo nessas condições e que o único efeito seja a realização de trabalho, e a troca de calor, de uma fonte quente. Ou seja, uma parte do calor tem que ser rejeitada para uma fonte fria. Eu não consigo ter uma máquina que opere segundo essas condições aqui, uma temperatura da fonte quente, fornecendo calor da fonte quente para uma máquina e que realize trabalho. Só isso. Eu preciso da segunda parte aqui, de um calor da fonte fria sendo rejeitado para uma fonte fria. Isso é o que diz o enunciado de Kelvin-Planck. Já o enunciado de Clausius diz o quê? O enunciado de Clausius diz que é impossível a construção de um dispositivo que opere segundo o ciclo termodinâmico, cujo único efeito seja a transferência de calor de uma fonte fria para uma fonte quente. O único efeito seja a transferência de calor de uma fonte fria para uma fonte quente. Ou seja, eu não consigo ter uma fonte fria e transferir calor para uma fonte quente sem realizar nada além disso. Eu preciso, de acordo com o enunciado de Clausius, da temperatura da fonte fria, de um dispositivo em que eu vou realizar trabalho para poder rejeitar calor para uma temperatura da fonte quente. Então, o enunciado de Kelvin-Planck e o enunciado de Clausius são complementares no sentido de que, imagina que eu pudesse construir um dispositivo, mesmo aqui de acordo com Kelvin-Planck, e eu não obedecesse Clausius. Eu poderia realizar trabalho indefinidamente, porque eu realizaria trabalho e transferiria o calor da fonte fria para a fonte quente. Então isso viola as leis da termodinâmica. Isso é importante saber, porque aqui o ciclo de refrigeração eu vou ter que inserir trabalho, vou ter que gastar trabalho para realizar a transferência da fonte fria, que eu quero manter um ambiente frio, e rejeitar calor para a fonte quente. E
parte importante aqui em relação aos ciclos, para entender o ciclo de refrigeração de Carnot, vamos relembrar o ciclo de geração de potência de Carnot. O ciclo de potência de Carnot, ele é composto pelo quê? Uma caldeira. Essa caldeira joga vapor saturado para uma turbina, passa por um condensador, que vai rejeitar calor, e uma bomba, que vai aumentar a pressão e jogar de volta na caldeira. Vamos marcar aqui os pontos termodinâmicos como 1, 2, 3 e 4. E vou fazer o diagrama TS. Vou fazer um diagrama TS grande, que nós vamos usar ele aqui também para a refrigeração. Então eu tenho o TS, temperatura e entropia, eu tenho o domo de vapor, eu tenho a região de pressão de alta, uma região de pressão de baixa, e vou escrever aqui de vermelho. O ponto 1 no ciclo de Carnot, de potência, é o que? É a saída da caldeira e é definido como vapor saturado. E a entrada da caldeira é definido como líquido saturado. São processos isoentrópicos reversíveis. O ponto 2 é a expansão na turbina isoentrópica, então é entropia constante. E a bomba também opera segundo um processo isoentrópico, então entropia constante. E esse é o ciclo de geração de potência de Carnot, com o fluxo indo nesse sentido, o fluxo de massa fazendo esse percurso. O ciclo de refrigeração, eu quero fazer exatamente o contrário. Eu quero fazer o ciclo ao contrário. Então, vou desenhar de azul aqui. Eu quero fazer o ciclo nesse sentido aqui. Então, o que eu tenho que fazer, no final das contas? Ciclo de refrigeração de Carnot. Ciclo de refrigeração de Carnot, eu quero... Vamos pensar aqui, de 1 para 2. O que eu tenho que fazer aqui de 1 para 2? 1 para 2. Eu tenho vapor. De 1 para 4, desculpa. 1 para 4, eu estou fazendo aqui o processo contrário, certo? De 1 para 4. Eu tenho vapor saturado. Virando o quê? Líquido saturado. Como chama esse processo? De vapor para líquido. Processo de condensação. Certo? Eu vou fazer uma condensação. De 4 para 3, eu estou fazendo um ciclo contrário. De 1 para 4, estou condensando. De 4 para 3, eu estou fazendo uma queda na pressão. Queda na pressão. Quem faz uma queda na pressão é a turbina. Turbina, no ciclo de refrigeração, no ciclo de Carnot, sim, turbina é um ciclo teórico, não existe a turbina na prática. Nós vamos ver depois que a turbina é substituída pela válvula de expansão. Aqui, o ponto 3 para o ponto 2, eu tenho uma região de líquido, mistura, mas com título baixo. Então, eu vou colocar aqui, eu tenho basicamente líquido que está virando o quê? Vapor, uma mistura com título alto. Estou tendendo a vapor. Então, eu estou transformando o líquido para vapor. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo uma evaporação. Evaporação. E de 2 para 1, finalmente, eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo um aumento da pressão. E quem faz um aumento da pressão? No caso do ciclo de potência, eu tenho uma bomba porque eu estou trabalhando com líquido. No caso aqui do ciclo de refrigeração, eu estou aqui próximo de vapor. Quem faz a compressão de vapor é o compressor. Então, eu vou usar aqui um compressor. Certo? Então, esses são os componentes do ciclo de refrigeração de Carnot. Deixa eu desenhar eles aqui. Eu vou ter um evaporador. Do evaporador, que é esse estado aqui, 3A2. Estou evaporando. Evaporei na minha temperatura de fonte fria, vou comprimir. Então, eu vou ter o compressor.
Do compressor, eu vou condensar. Então, eu vou para o condensador. E do condensador, eu vou para a redução da pressão, que é feita pela turbina, no caso do ciclo de Carnot, turbina. Onde é muito comum os alunos errarem no ciclo de Carnot. A gente põe ali a primeira questão da prova, ciclo de Carnot, facinho. E onde os alunos erram é de quererem colocar esse ponto 2 na região aqui de saturação, no ponto de saturado. O ciclo de refrigeração de Carnot é o inverso do ciclo de potência de Carnot. Então, os pontos definidos são o ponto de vapor saturado e líquido saturado, no caso de potência, na saída da entrada e saída da caldeira. No caso do refrigeração, aqui quem vem é o condensador. Então, os pontos definidos, eu vou pôr aqui em vermelho, são os pontos de entrada no condensador de título igual a 1 e saída do condensador de título igual a 0. Esses são os pontos definidos no ciclo de refrigeração de Carnot.